né? Porque isso acontece também. Às vezes o idoso está acamado, mas é uma situação temporária, né, gente? Ó, tá na cama, mas ele pode sim melhorar com a fisioterapia. E era o caso dela, né? Mas infelizmente, né, a gente não teve tempo hábil para isso. Mas isso é uma lição. Primeiro, eu gostaria muito eu agradeci pessoalmente essa cuidadora, né? Isso é uma troca intensa que a gente tem. Alguém que, como cuidador, conhece o trabalho da fisioterapia, sabia que ela ia ter resultado lá, como teve. Infelizmente, a gente não conseguiu dar prosseguimento. Mas esse momento, cara, eu vou viver e não vou esquecer, sabe? Porque tem coisas que só a fisioterapia dá, nem o dinheiro dá, só a fisioterapia. Bom dia. Por exemplo, São João de Oliveira, Augusto de Oliveira, é um exemplo disso. Chegou aqui, quando eu vim aqui para o receber, né? E aí a gente olha assim, poxa, um idoso com 1,90 m, na cadeira, quer dizer, uma surpresa para cada um de nós, né? Então, ele chegou aqui, não se movimentava, tomar coragem. Hoje em dia, como a fisioterapia é importante para ele, hoje em dia ele nos ajuda no quarto. Em 2 meses, ele já começou, ele mesmo, a querer se levantar, ajudar os meninos ficando em pé, entendeu? Então, hoje, os meninos quase nem vão no quarto, porque ele já passa da cadeira de roda para a poltrona, então já não há necessidade dos meninos. Mas, graças a Deus, nós temos aqui também os cuidadores, que nos momentos que a gente, com paciência, sabemos aguardar, eles nos ajudam muito, muito mesmo. Mas o João é um exemplo disso na casa. Graças a Deus, em pouco tempo, ele tem nos ajudado e surpreendido em tudo, através da fisioterapia, das meninas que se esforçam muito. Obrigada. Deixa eu aproveitar então para falar algumas coisas importantes. Gente, eu vou falando pra caralho. Nossos companheiros aqui da fisioterapia, Cone, Argola, luzes de agilidade. Vou sair da tela aí, mas é importante, tá, gente? Vou falar um pouco sobre. Meninas, vocês estão muito quietas. Vocês falam pra caramba. Eu não estou entendendo. Todo mundo tímido, já basta eu, gente. Eu não estou entendendo por que vocês estão assim. Vamos lá. Porque ela já sabe que funciona. E aí, ó, luzes de agilidade, a vida de fisioterapeuta especializada em gerontologia. Cone. A gente parece aquela chapéu de cheio de bolso. Né? Então, vamos usar aí o exemplo da Nice. Vamos lá. Paciente com uma síndrome demencial, né? Paciente com demência, a gente tem uma certa dificuldade de lidar com eles durante o atendimento, porque muitas vezes eles não vão, não é nem o caso do João que obedece os comandos e tal, mas vou usar o João. E aí a gente tem uma certa dificuldade de fazer esses pacientes. Tem um transtorno neurocognitivo, sim, está instalado, mas ele precisa de mobilidade, né? E aí a gente, para trabalhar com esses pacientes, ó, e aí vocês vão chegar lá, né? As meninas sempre chegam lá e criam. Eu achei que fosse chover desse tipo de pergunta aqui, né? Você está usando argola? O peso já é mais comum, né? Caneleira, halter. Você está usando argola? O que São João? Eu faço muito. Tem que ir para frente. Eu quero trabalhar um controle de tronco. Cara, essa tua observação nisso foi espetacular. Porque é o resultado do trabalho de formiguinha da fisioterapia. Então, João, a gente pede algumas coisas para ele fazer e para que ele entenda, que ele tenha um melhor entendimento, a gente usa alguns artifícios aqui, né, alguns acessórios na fisioterapia. Então, eu posso pedir para ele levantar o braço. Então, se para levantar o braço ele tem um pouco mais de dificuldade, João, encosta lá no verde, encosta lá no cone. Aí,
tá? Para o João, ele está encostando no cone, né? Para mim, ele está fazendo um fortalecimento de membro superior, ele está fazendo um controle de tronco, fortalecendo o tronco dele. Ele usa uma cadeira de rodas, mas ele tem que ter mobilidade na cadeira de rodas, entendeu? Eu estou trazendo o centro de gravidade para ele, para quê? Para que ele tenha mais facilidade para fazer esse movimento. Então, se hoje o João consegue sair da cama, ajudar, sair da cama para passar, é graças ao movimento que a gente trabalha. Então, assim, às vezes, quando o paciente consegue compreender, a gente só dá o comando, vai lá. Quando tem um pouco mais de dificuldade, né? Não é todo o comando que a gente dá, que ele não entende, não se trata disso, é só um exemplo. Mas quando tem alguma dificuldade, a gente tem outros artifícios que vão favorecer com que o nosso trabalho aconteça, tá? Então, às vezes, parece uma coisa até meio lúdica, e não deixa de ser, né? A gente trabalha umas cores, umas formas interessantes, mas o objetivo nosso é esse, vai ser sempre focar em mobilidade e funcionalidade do paciente. Então, assim, sentar e levantar. Esse Ávila foi lá e senta e levanta, senta e levanta, senta e levanta. Sentar e levantar, a gente acabou de fazer isso aqui, só eu levantei dessa cadeira umas 3 vezes. Então, a gente faz isso. Para a gente fazer isso hoje é muito fácil, não é? Eu já comecei a perder massa muscular, fácil. Mas não se compara com, a partir dos 60 anos, a gente tem um declínio grande, né? Nos longevos, a partir dos 80, né? São os idosos longevos, o declínio é abrupto e muito maior. Então, sentar e levantar, sim, é importante. Porque eu preciso levantar para ir ao banheiro, eu preciso levantar para descer e tomar sol aqui, eu preciso levantar para a fisioterapia, eu preciso sentar na mesa para almoçar. Então, assim, basicamente, nosso dia a dia entra em sentar e levantar incansável, né? E a gente precisa de força para poder fazer isso. Alguém mais vai falar? Com o João, por exemplo, a Cris usa muito as luzes, né? Porque o João também tem a questão auditiva, então fica mais difícil ainda a comunicação. E aí, geralmente, quando ela quer trabalhar membro superior, essa questão de tronco, né, de força, ela coloca as luzes, então tem outras luzes, e aí coloca no processo de que ele tem que ir na luz, por exemplo, que está diferente, que vai apagando as outras. Então, ele visualmente ele consegue. E aí, com esse movimento, por exemplo, com as luzes, ela consegue fazer vários exercícios, que é o que está melhorando o quadro dele. João, quando chegou, eu lembro no dia que a Cris avaliou, tudo que você dava para ele, ele falava, não. Nada ele pegava, né? Ele empurrava. Hoje em dia, ele faz bastante coisa lá, tanto que até mesmo a Nice relatou a melhora. Então, é muito legal, né? Assim, pra gente, é muito prazeroso ver a melhora dele, principalmente quando é um residente que fala isso pra gente, né? Porque a fisioterapia tem um lado muito positivo, mas tem um lado também que a gente, como profissional, a gente fica frustrado. Como o Hércules mesmo falou, você acha que a gente não queria fazer um exercício para ele melhorar a mobilidade? Para ele voltar a escrever? Então isso também nos frustra, mas a gente tem que trabalhar com essas frustrações, né? Por exemplo, você falou da Ilza. A Ilza é uma idosa que teve uma sequela bem grave, né, de AVC há muitos anos. E ela é uma idosa obesa, totalmente hipotônica, ela é totalmente flácida. Então, quando você vai mobilizar ela no leito, é que a gente fala, parece que é uma massa, né? Então, assim, a importância da mudança de decúbito, do posicionamento adequado, de diminuir lesões, de dor. Imagina aquele peso todo em cima de uma articulação e o músculo ali não tem massa, ela tem gordura, que é diferente, né? Que as pessoas costumam até falar assim, fulano é cheinha, tem força. Não, gordura não traz força, né? O que traz força é massa, é músculo, é massa magra. Então imagina um idoso obeso em cima de uma cama sem se mexer, né? Então para ele é muito pior do que aquele que não tem sobrepeso. Então, quando você falou da Ilza, realmente ela é totalmente hipotônica, então são muitas dores, é muita carga articular. E ela ainda perdeu massa ainda no glúteo dela? Ela não tem massa nenhuma na região lombar e glúteo, então fica tudo na sacra. Porque ela, e a dor que ela relata é região de lombar e sacral. Ela não tem massa ali. Mais um. Pega esse. Aonde?
Gente, quando a gente fala em avaliação, né, em reavaliação, muitas vezes, vocês podem até não perceber, né? Mas durante o atendimento de fisioterapia, a reavaliação está acontecendo, né? Às vezes, a gente tem pouco tempo aí que a gente chegou no final do PP2, né? E reavaliamos alguns idosos ali na área externa, seu Antônio Maciel, o próprio Ávila, e a gente realizou alguns testes lá, né? Mas no setor a gente faz isso o tempo inteiro, tá? Então, assim, a reavaliação, ela é muito importante para a gente saber como que aquele idoso está ficando, né? Dentro da gerontologia, a gente pode dizer que o não perder é ganhar, né? Porque, lembrando que a gente está lidando aí com o envelhecimento, só o fato da gente não perder aquilo, a gente pode não ganhar, né? A pessoa idosa, mas só o fato dela não perder já está muito bom. Então, quanto mais a gente puder, então a gente testa força, a gente faz os testes de equilíbrio, de velocidade de marcha, alguns testes cognitivos. O fisioterapeuta, ele não trabalha com a estimulação cognitiva. A gente tem uma equipe aqui completa, a gente nem precisa se preocupar com isso. Além da fono, além da psicóloga, né, a gente tem a fonoaudióloga que também trabalha. A gente utiliza aí a cognição de forma indireta para a gente conseguir o que a gente quer. Foi o exemplo que eu dei do João, né? O que a fisioterapia quer é a manutenção do movimento dele. Mas muitas vezes a gente precisa ter uma boa cognição para o entendimento do exercício. Então a gente trabalha junto, mas nosso objetivo e vai ser sempre a manutenção da mobilidade e da funcionalidade, que é para manter a qualidade de vida desses pacientes, tá bom? Como a Cris falou, vou dar só um exemplo para vocês. Por exemplo, a gente faz algumas vezes a marcha, e aí nessa marcha a gente pergunta alguma coisa, né? Por exemplo, a gente tem uma escada de agilidade e a gente pega esse idoso que deambula, tem uma alteração, mas deambula, e a gente fala, nós vamos dar essas voltas aqui, só não pode pisar nessa linha aqui da escada de agilidade, e o senhor quer que você me fale o maior número possível de animais com a letra A, por exemplo. E aí a gente faz uma marcha sem ele falar nada. E aí, a partir da segunda, a gente pede para ele falar. Só do fato da gente dar um estímulo cognitivo, dele ter que pensar, alguns param na hora de falar, não conseguem ter a marcha continuada. Alguns perdem o equilíbrio. Então, por que a gente faz isso? Porque no dia a dia, a gente não anda na rua ou aqui dentro sem ninguém, né? Não é o mundo dos zumbis. Então, aqui a gente tem estímulo. É uma porta que bateu, é alguém que passou e esbarrou em você, é alguém que falou mais alto, é um celular que tocou. Então, olha quantos estímulos vocês têm quando vocês descem para vir para o jardim. Então, quando a gente coloca naquela marcha ali e a gente pede outros estímulos, que pode ser nome, pode ser ele passar a bola por trás, dependendo da condição dele, e a gente vai dificultando de acordo com cada um. E aí eles mesmos percebem, caramba, eu tive que parar para poder falar para você o nome de um animal. Caramba, eu não consigo passar a bola andando ao mesmo tempo, a minha marcha parou. Então eles mesmos já têm noção. Então assim, como que a gente tem tantas ferramentas, né, para trabalhar de forma individualizada, né, e com a necessidade de cada um. Aí eu só quis dar esse exemplo da marcha para vocês verem como também é importante, né, porque a gente fala assim, vocês têm que prestar atenção, olha para o chão, mas são muitos detalhes. Eu tenho que olhar para o chão, eu tenho que ver se tem degrau, porque dentro da minha casa, se tiver obra, dentro do quarto, vocês já estão acostumados. Mas se aqui teve alguma obra, ventou, caiu um galho, você desce e você não olhou para o chão. E aí vocês têm mania de arrastar os pés, como nós já falamos, vocês têm mania de não mexer o pescoço, quer andar assim, entendeu? O idoso, muitos perdem muito campo visual. Então a gente sempre fala, mexe esse pescoço, olha para cima, olha para baixo, faz movimento rotacional. Porque o olhar para o chão não quer dizer que você tem que se inclinar, né? O olhar para o chão é baixar os olhos e abaixar a cabeça. Que é quando a gente se inclina muito, vem um risco de queda porque a gente não muda a nossa gravidade, né? Então a gente tem esse trabalho todo dentro do setor, prevendo a queda aqui fora. Como a Cris já falou, não tem como evitar. A gente diminui os riscos, né, para que isso não aconteça. A dona Lígia, qual é o grau da dona Lígia? Porque a dona Lígia escuta lá na mesa e ela pode
Mas a dona Lígia, ela é grau 2, entendeu? Ela está na cadeira, em alguns momentos, lá no setor hoje em dia, ela já consegue apoiar um pouquinho para fazer a mudança, ela auxilia, ela não faz sozinha, mas ela auxilia muito. Então ela se graduou, ela consegue se comer com as adaptações dela, com a deformidade que ela tem nas mãos, mas ela ainda consegue realizar as coisas. Então ela é um grau 2. Ela precisa de um auxílio, mas ela consegue executar. E isso foi aquilo que eu falei. Se consegue deixar. Às vezes o residente, desculpa, às vezes o residente que está com a gente, né, os cuidadores, não entendem muito, né? Poxa, custava nada você fazer. Mas não é. E também, e assim, tudo que ele puder fazer sozinho, ele tem que fazer, né? Ajudar a ficar de pé, a comer, beber água, essas coisas todas, pentear o cabelo, né? Tudo que puder fazer sozinho é melhor. Eu quero dormir. Aí a gente falou, então tá, a senhora vem. Aí ela, pode. Ela pegou a cadeira, ela mesmo ia pro quarto. Parece uma coisa boa, mas para ela, né? Não vou levar a senhora não, a senhora vem sozinha. Ela pegou a cadeira. Então, isso aí é o que a gente fala, isso é bom tanto para a parte motora, ela está usando ali força de braço, né? Ela às vezes ela inclina o tronco, ela usa o tronco, e é bom para ela saber que ela é capaz de conseguir fazer alguma coisa. Como, né, como o Hércules mesmo já falou, então assim, quando a gente consegue prolongar esses estímulos, vai ter dia que talvez ela não consiga, você vai lá e faz por ela. Mas se ela já está bem, dá o estímulo inicial, fluiu, deixa ela ir. Fica ali pertinho, supervisiona, mas deixa ela ir. Ela vai se sentir bem também com essa autonomia dela. Eu acho que acabamos, né, gente? Acabamos? Acho que a Cris deve falar um pouquinho. Eu queria muito agradecer a presença de todas vocês, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero que conseguimos explicar, né, direitinho. Como tem muito mais coisas, só uma pincelada do que é a fisioterapia. Acho que a gente sempre está aqui para aprender, a gente aprende com vocês, aprende com outros profissionais. É uma troca diária, a gente aprende com o próprio idoso, né? Vem uma demanda de história por trás disso aí tudo. Acho que é por isso que a gente é apaixonada pela gerontologia, a gente gosta de conversar, a gente gosta de saber da história deles. Acho que é por isso que a gente procura respeitar tanto, até pensando no amanhã, né? Se eu tiver o privilégio de chegar na idade aqui, né? Então, assim, eu vou querer que alguém também me respeite. Então, acho que por isso que a gente tem que respeitar e se colocar no lugar de cada um. Então, agradecer de coração a presença de todos vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha conseguido esclarecer bastante para vocês como que a fisioterapia funciona, principalmente aqui na Casa São Luís. Vai falar ainda, Cris?